Bem, pessoal, eu vou fazer uma pequena revisão sobre o assunto em função da problemática do atraso no vídeo. Eu vou falar um pouco mais devagar, porque eu estava percebendo que aqui no atraso de vídeo de qualquer jeito eu não consegui ajustar isso. Bom, o que eu falei para vocês é assim. Eu defini variáveis para vocês. Variáveis são um elemento de algoritmos que ele possui o seu valor modificado durante a execução do programa. E Perl, que a gente diz que é uma linguagem dinamicamente tipada, significa o quê, né? Quando eu crio uma variável, ela pode ser de um determinado tipo, mas esse tipo pode modificar durante a execução do programa. Isso permite que eu crie uma variável, por exemplo, que seja do tipo inteiro, que a priori só receberia valores inteiros, que possa receber depois um texto, que não é convencional. Quando você observa as linguagens que a gente chama de tipadas, né? Ou fortemente tipadas, como se diz hoje. Bem, aqui eu fiz alguns exemplos, né? Eu criei a variável A, eu atribuí a ela o valor 12, e aí, para atribuir esse valor, eu usei esse igual aqui, que é o operador é, de atribuição, e logo em seguida o valor. Percebe que quando eu faço isso em Python, eu não coloco no final nada de nenhuma informação, isso que a gente passa para a linha seguinte. Tá? É importante você observar isso, que a gente chama de sintaxe, que é como você escreve na linguagem, tá bom? A variável B, ela vai receber o valor 11.3. Percebe que em nenhum momento eu digo para ela que ela vai ser do tipo flutuante, simplesmente eu atribuo o valor. Nesse momento da atribuição, eu já consigo verificar posteriormente, consultar a variável e verificar que é desse tipo realmente. Então, por exemplo, eu vou executar esse bloco aqui, onde eu também tenho que levar a variável professor, que é variável booleana, que isso tem os valores possíveis, true ou false. Eu crio uma variável também de tipo string, que é nome. Quando eu quiser saber que tipo é aquela variável que eu estou trabalhando, eu posso usar a função type. Essa função type ela recebe como argumento a minha variável e ela vai retornar para mim o tipo dessa variável. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou botar a variável aqui B como argumento, que é um objeto, né? Ele vai dizer assim, bora ver qual é o tipo de B. Float. Por que eu atribuí o valor float para ele? Se eu colocar a variável A, que recebeu um valor decimal inteiro, e eu rodar novamente a função, ele vai retornar int. Então, assim, é assim que funciona essa questão dessa linguagem. O que eu mostrei também para vocês foram os operadores aritméticos. Daí eu falei do operador de soma, subtração, o soma que é o sinal de mais, ou subtração, o sinal de menos, multiplicação, o asterisco, e a divisão que é a barra. Eu quero que vocês observem bem aqui, que geralmente o que eu faço? Eu digo assim, olha, soma, minha variável é soma, recebe. Quando eu falo recebe, gente, é o sinônimo para o igual. Igual a mais B. São aquelas variáveis que eu criei anteriormente. No Colab, como eu estou programando aqui em blocos, como eu já executei esse primeiro bloco aqui, esse bloco onde declaro o valor de A, B, professor e nome, esses valores já ficam armazenados em memória. Se por um acaso você tiver que reiniciar o seu Colab, você tem que executar isso novamente para ter os valores em memória. E aí, quando você for usar os operadores aritméticos, você poder utilizar essas variáveis previamente declaradas, mesmo estando em outro bloco de execução, tá bom? Isso é muito importante. Outro detalhe que eu chamei a atenção é que na hora de imprimir os dados de vocês, eu uso alguns marcadores aqui, né? Então, eu digo assim, soma %d. O %d significa que eu vou inserir para aí um valor que é inteiro, que é decimal. %f, logo depois de subtração, dois pontos, %f, significa que aí vai um valor que é um tipo flutuante, é um float. E os demais são floats. Perceba que são 4 valores. Então, para informar quem são esses valores que vão para aí, eu crio, após a minha string, que vai ser impressa, dentro do meu printf, eu dou um espaço, e aí eu uso esse símbolo de percentual. Então, eu vou abrir um parêntese, e entre o parêntese, eu vou colocar os valores que vão, na hora da impressão, substituir cada uma dessas marcações que eu fiz aqui. Tá? Isso é super importante. E ficar atento ao tipo da variável se está está corretamente associado ao tipo do marcador que eu utilizei aqui, %d, %f, se fosse string, %s, e assim por diante. Tá? Eu vou executar essa parte para vocês verificarem. E aí é interessante, quando você faz isso, ele automaticamente, para os valores float, ele bota uma precisão muito alta, tá vendo? Eu não preciso disso. Se eu quiser determinar a precisão,
Isso aqui, essa linguagem do Python, ele é igual como a gente faz no C. Eu posso botar, por exemplo, ponto 2. Na hora que eu coloco ponto 2F, significa que após o ponto, eu vou querer considerar apenas duas casas decimais. Tá? E aí vocês vão observar que na hora que eu executo novamente isso, ele já aparece, ó, duas casas decimais. Aqui, ó, 0 e o 70. Quando eu quis imprimir logo abaixo o valor referente ao nome do professor, o que eu fiz? Eu usei o %S, que eu não havia usado anteriormente porque no bloco anterior eu estava trabalhando somente com números. E agora eu decidi trabalhar com texto. Eu botei %S. Faz referência ao quê? O que eu espero após ele? Espero que venha um valor que seja string, que é o meu caso aqui da minha variável nome, que eu declarei lá em cima, olha. Nome igual a Romeu. E aí eu chamei o Romeu. A diferença grande desse modelo aqui com a impressão anterior é que, como só é uma variável, eu só fiz colocar %nome. Essa representação acima, quando eu boto % e as várias variáveis, é como se, ela simula como se fosse um array, um vetor de valores que serão atribuídos ali naquela mini string com os marcadores. Como esse aqui só tem um, fica simplesmente % é nome. Outro assunto que eu tratei com vocês também são os operadores especiais. Então, esses operadores especiais são relacionados ao que? O resto de uma divisão. Então, eu vou dar esse valor aqui para vocês verificarem. Vou executar. Então, aqui nessa linha, aqui nesse bloco aqui de operadores especiais, eu estou declarando duas variáveis. A variável x, que recebe o valor 9, e a variável y, que recebe o valor 2. Logo em seguida, eu digo assim, qual é o resto da divisão do valor de x, que é o valor 9, se eu dividir por 2? Bom, vamos verificar, né? Eu executei aqui, eu bloqueei o valor, só corrigir isso aqui pra gente. Comentei ali, né? Vou imprimir x. Vou executar novamente. Então, quando eu executo, aparece o resultado como 1. Por quê? Vamos lá. X, se eu pegar 9, é como se fosse assim, eu tivesse aqui escrito 9, x é igual ao resto da divisão do x por 2. Então, seria, se eu pegar o número 9, que é o meu valor, tá, da variável x, e eu dividir por 2, como é que vai ficar a divisão? Bom, vai virar 4. Só que essa divisão ela não é exata, sobra 1. E é justamente isso que o programa está imprimindo para mim. Vou mostrar para vocês aqui, quando eu faço, ao invés de 9, eu faço 10, que é um número par, né? Estou dividindo por 2, o par e o resto é 0. Então, agora eu dou o valor de x, 0. Então, eu estou mostrando para vocês o resto da divisão. Um outro operador que ele é importante para vocês utilizarem é a exponenciação. A exponenciação eu vou dizer assim, olha, eu quero representar, por exemplo, y ao cubo. Como é que eu faço? É assim, y, aí olha, asterisco, asterisco, igual ao expoente, que é 3. Então, eu estou representando como é que eu farei a exponenciação, e aí vai aparecer. Qual é o valor do meu y? 2. É como se fosse 2 ao cubo. Aí eu vou executar. 2 ao cubo é igual a 8. Então, eu botei 2 aqui, mas é ao cubo. Terminei aqui, 2 ao cubo. Tá? É porque o que acontece? Quando eu rodei várias vezes, está armazenando na memória o valor de y é um valor novo. Só para resetar o valor de y, eu tenho que botar aqui, executar novamente essa linha, essa instrução para y valer 2. Tá? Agora eu vou executar e vai aparecer 8. Porque se eu executo duas vezes, vai ficar agora 8 ao cubo. 8 vezes 2 é 104, 4 vezes 4 é 226. Ou 15 e 12, que você viram há pouco, né? Aí eu vou executar de novo. 15 e 12. Tá bom? É só esse detalhezinho. E eu falei também dos operadores relacionais. Eu até cometi aqui no meu vídeo, para no dia fazer a gravação, que são os operadores relacionais. Os operadores relacionais, como o próprio nome diz, eles servem para correlacionar as minhas variáveis. E aí eu vou ter sim, o operador de maior igual, menor, maior, igual, diferente. Então, eu mostrei aqui para vocês, nesse exemplo, eu estou usando o igual, igual. Eu uso basicamente isso numa estrutura de controle. Então, eu vou ler para vocês como é que ficaria aqui. Se o C for igual ao 6, ou o valor de A for igual ao valor de B, ele vai imprimir verdadeiro. Então, caso contrário, ele imprime falso. Lembrando que nesse caso aqui, eu uni duas condições. E para que eu possa unir duas condições, eu preciso usar meus operadores lógicos, que tem o operador OR, que é o OR, o operador E, que é o AND,
E tem um operador de negação que é o NOT. Acho que eu não vou nem usar com vocês, mas vocês têm que ficar sabendo que ele existe. E para isso vocês têm que ter atenção, que é o seguinte, é como se fosse assim, ou, deixa eu pensar aqui, ou faz sol e o professor iniciar a aula, ou eu não vou para o FPA. Então, se fizer sol e o professor não iniciar a aula, você vai para o FPA. Se não fizer sol, mas o professor for para o FPA, você vai iniciar a aula. Ou seja, você só precisa que uma das condições seja atendida para que você realize aquela ação. Isso é quando você usa o ou. Se eu botar o end, então assim, se fizer sol e o professor iniciar a aula, aí eu vou para o FPA. Ou seja, para você poder ir, as duas condições ou mais condições, elas têm que ser verdadeiras. Então, é essa a grande diferença do ou para o end. E aí você tem que observar bem qual que vocês vão querer usar, dependendo da necessidade de vocês. Então, nesse meu caso aqui, eu poderia ter brincado aqui. Eu vou fazer uma modificação. Olha, se o C for menor ou igual a 6, ou o A for igual a B, eu vou executar para vocês. Ele imprimiu verdadeiro. Aí eu pergunto para vocês, o C é menor que 6? É menor que 6, então eu vou trocar o 6. Vou dizer assim, o C é menor ou igual a 2? Não, vou rodar novamente. Mas imprimiu verdadeiro, mas olha, se eu observar, o valor de C é 3. C não é menor ou igual a 2. Ou seja, esta condição, esta primeira condição, ela é falsa. Mas como eu usei o operador lógico ou, na hora que eu comparo A igual a B, isso é verdadeiro. E toda vez que eu estiver usando o ou, eu preciso que apenas uma das condições seja verdadeira para que toda a expressão retorne verdadeiro. É por isso que ele é impresso. Se eu botasse assim, ou A diferente de B, aí vai imprimir o falso. Imprimir o falso. Então tem que ter um pouco de atenção com os operadores relacionais. Isso é a gente chama de é o básico da linguagem, mas isso dá um pouco de trabalho. Tem que ter bastante atenção na hora que você for utilizar. Eu espero que agora a aula fique um pouco mais sincronizada. Isso aí tenha ajudado vocês, tá bom, gente? Eu vou retomando as aulas com um pouco mais de calma, eu estou melhorando. E aí, mas eu vou recuperar todo o conteúdo, tá? Vou deixar as aulas gravadas para vocês. No YouTube, tá? Vou botar lá daqui a pouquinho para vocês, já vou salvar.